Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a justiça restaurativa. Hoje nós vamos falar com a Juliana Vieira. Ela tem muita experiência nessas situações com mulheres em situações de violência. E eu gostei, convidei a Juliana, porque eu quero dar ênfase à justiça restaurativa, que é uma coisa muito legal, muito interessante. Deixa eu chamar a Ju. Ju Vieira. Boa noite. Oi, Ju, tá boa? Tudo bem? Deixa eu ver. Eu não tô com... Deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado, que eu não tô te vendo. eu também não tô me vendo aí. O que nós fizemos? Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, tá ok. Aí, você apareceu. Não, pra mim ainda não está, não, mas tá tudo tranquilo. O que eu tenho que fazer para você aparecer? Eita, não sei. Nós estamos perdidos, hein? Estamos. Tá bom. Mas sem problema, acho que volta. Vamos tentar. Peraí. Então tá, Ju. Eu vejo a sua foto. Se eu convidar você de novo, vamos tentar novamente. Vamos. Melhor, né? Sai. Convidar para participar, tá certo. Convidar. Oxe. Aí. Eu não tô me vendo, mas não tem problema, não. Por quê? Não, mas tem, porque todos têm que te ver. Todos têm que te ver, será né? Que não sei o que nós estamos arrumando. Eu sempre tenho uma que me salva aqui, que é a Ju. Aí você tem que abrir sua câmera. Tá aberta. Ó, quando eu desligo aparece minha foto, né? Aí eu abri. E aí? Nada. Peraí, deixa eu ver. Aí! Mas você me vê? Agora já foi. Aí! Já. Era eu mesmo. Legal, conseguimos. Estamos indo. Era coisinha minha mesmo. E aí, Ju? Tudo bem? Tá. Boa noite. Tudo bem? Prazer. Hoje nós vamos falar de justiça restaurativa. Que coisa bonita que é a justiça restaurativa, né, Ju? Que coisa, beleza. Eu fiz o curso com a Silvia, eu não sei se 2016, 2017, mas eu fiquei encantada. É uma coisa para o futuro, né? Da esperança para o futuro. Exatamente. Fala para nós um pouco disso. Assim, eu sou muito suspeita para falar, né, da justiça restaurativa, porque eu sou uma apaixonada de carteirinha. E assim, quando você entra nessa filosofia, né, que você adentra, eu acho que é muito um divisor de águas, então ninguém sai o mesmo, né? Porque você tem a possibilidade... Também notei. É transformador, né? Transformador. Essa horizontalidade, né, que ali naquele espaço onde todos têm voz, têm vez, e o espaço seguro, né, que não tem um julgamento, que a pessoa pode falar sobre a sua história e muitas vezes se encontrar na sua história, né? Porque eu acho que essa é a grande transformação. Cada vez que você vai contando, cada rodada, você vai descobrindo mais sobre si, né? E às vezes na outra história também. Então, assim, a justiça restaurativa, ela é para o futuro. É para o futuro, Mas vamos falar assim, na prática como que ele funciona de verdade, né? Porque o que me chama a atenção são os círculos, né? Primeiro, o círculo já é um arquétipo ancestral nosso de reuniões. Sim. Círculo é círculo, né? Tá todo mundo igual, não tem ninguém acima nem abaixo, é uma coisa igualitária. Não. E ali se reúne naquele círculo a vítima, o agressor, os envolvidos, o coordenador, o facilitador, né? Todos estão sentados em círculo e todos serão ouvidos. Então, é um método de escuta. Sim, muito importante. Né? É super terapêutico. Super terapêutico. Ali teve feitas assim que eu acabei facilitando alguns círculos,
não desse dentro, né, do projeto Amarelas, né, fora do projeto, que foram de casais. Pode falar. Você tem o projeto Amarelas aqui em Ribeirão Preto, o projeto da que é um Silvia, projeto né, da escuta. Regina, eu trabalho lá com elas, né, que é o projeto de enfrentamento à violência doméstica. E também faço trabalhos assim fora, né, do Amarelas. Então, ministrando essas facilitações, levando práticas circulares para as comunidades. Quando teve vezes de eu fazer essas práticas, eu convidei casais para que a gente pudesse sentar em círculo. Assim, foi algo transformador, porque eram casados há anos e não desconheciam a história, né, de alguns acontecimentos. Então, assim, foi muito... Mudou o olhar. Um em relação ao outro? De um em relação ao outro. Eles não se conheciam? Isso, de um em relação ao outro. Então, para eles foram, assim, transformador, reverbera até hoje, né? Eu encontro eles falam assim, Ju, você mudou totalmente minha visão sobre meu marido, e isso foi, assim, algo mágico. Então, não foi eu, foi o círculo, né? E vai fluindo, vai acontecendo. E essa coisa de usar o círculo funciona com a comunidade? Você já tem experiência? Sim. Na comunidade, principalmente, é um lugar onde as pessoas não estão acostumadas assim, contam a sua história, mas não exploram com tanta profundidade, né? Os seus valores, as suas potências. E quando isso acontece, menina, cada círculo lá é assim, muito emocionante. Eu saio... Toda vez que eu vou num círculo assim, eu saio diferente, porque é emocionante, né? As mulheres da comunidade. É a experiência, né? Tipo, a experiência vivida junto com as pessoas, né? Isso que é o gostoso dessa experiência. E faz a gente ir para esse lugar da escuta. Mas aí a gente estava falando... Mas você sabe que eu confesso que quando eu ouvi a justiça restaurativa a primeira vez, eu falei, como assim dar escuta para o agressor? Como assim escutar agressor? Eu, sinceramente, tive um tempinho para me acostumar a aceitar o direito de igualdade, de ser escuta, de ter essa escuta, de ser ouvido, né? O agressor ser ouvido, assim como a vítima ser ouvida. É uma coisa muito inovadora para nós. Porque nós só conhecemos que o agressor deve ser punido. Sim, e até para eles, viu? Porque os relatos que temos, assim, quando eles são convidados, porque a justiça restaurativa é um convite, né? A gente não pode exigir a presença. Não é uma imposição. Não é uma imposição, né? É a voluntariedade mesmo. E quando eles estão nesse processo, que eles sentam no círculo e eles têm a oportunidade de ser ouvidos, eles mesmos não acreditam que aquilo esteja acontecendo e que essa prática existe. Né? Eles falam assim, poxa, como nunca houve isso. O que se ouve deles? Essas dores, né? Esse lugar que não tem vez, não tem voz, não tem um lugar para serem ouvidos também, né? Essa questão dessa masculinidade que explode e tal. Então, aí você vai se dando conta da fragilidade que eles vão trazendo, porque não tem um lugar de fala, e não só o lugar da fala, né? Eles desconhecem as emoções que atravessam eles. Então, quando abranda e eles começam a verbalizar, aí que vão tendo noção do ato ocorrido, tal. Talvez nunca tenham falado sobre isso, né? Sobre sentimentos. Não tenho hábito. É muito difícil a gente se deparar em lugares que... Assim, hoje eu fico muito feliz, viu, Renise? Porque eu ando vendo bastante pessoas envolvidas nesse espaço para homens, né? Eu estou vendo alguns acontecimentos, assim, super bacana. Acho muito válido, muito digno isso também. Porque a mulher, a gente tem vários lugares, né? A gente tem vários mecanismos aí. Vários lugares de escuta, né? E a preocupação maior com a punição é a reincidência, né? Se ele é afastado dessa mulher, né? Pode ser que eles não reatem mais, que ela não o veja, mas ele fica com esse senso de não ter assumido a responsabilidade. E ele vai ter um outro relacionamento. Então a preocupação é essa. Como que vai ser esse outro relacionamento se ele desconhece totalmente a agressão?
né? Se ele desconhece esse ato, se ele não se responsabilizou por isso. Que eu acho que vem muito dessa questão, até do tema, né? Da imaturidade. Dessa questão da falta de clareza para estar lidando com aquela situação. Mas, Ju, pensa, nos últimos 30 anos é que as mulheres tomaram um outro papel na sociedade, que as mulheres foram para o mercado e tudo, e esse homem ficou sem saber exatamente qual a sua identidade, qual foi o seu papel dentro de um casamento, dentro da paternidade, ele ficou meio deslocado, Sim. né? Ele não sabe ainda definir qual é o papel masculino hoje, porque o papel da mulher mudou muito. Eu estava vendo um pouco antes da gente conversar que 16% de todos os núcleos familiares são chefiados por mulheres do Brasil. 16%, é muita gente. É 30 milhões de lares chefiados por mulheres. Ausente o pai. Né? Quando eu trabalhava lá em Serrana como advogada, eu já observava isso. 2, 3 gerações sem a presença paterna. Isso é um fenômeno social que é presente, basta olhar. Mesmo quando os núcleos familiares estão com o pai ali presente, a ausência se faz por não saber desenvolver esse papel paterno, muitas vezes confundido como autoridade, né? Como uma coisa meio possessiva, muito masculinizada, que não deixa ser sensível. Exato, que não fala dos sentimentos, né? Que não foi ensinado esse não lugar. Aprenderam a falar das suas dores, né? Sim. Quando vem essa questão desse descortinar, né, dessa casca, né, que eu percebo que o sistema ele coloca muito. Que é uma casca. É uma coisa que a emoção está um pouquinho mais embaixo. Isso, ele cobra, né, essa força, essa economia psíquica, porque ele não pode externar de alguma maneira. Tem algumas alternativas que eles encontram aí, né, no esporte, no jogo, tal, mas só que não são todos que têm essa oportunidade. Então, a gente vê cada vez mais homens inseridos com consumo de álcool, consumo de drogas, e os fatores dominantes, né, dessa agressão, né, dessa violência, são o uso dessas substâncias. Então, qual que é essa linha de fuga? Sim. Por que eles tomam essa linha de fuga? Eu acho que vem muito sobre isso que você falou. O que está por trás desse vício, né? Esse deslocamento. Que dor é essa? Entendi. E o que você mais vê, por exemplo, no caso de separações judiciais, é uma coisa que eu, né, pela minha experiência, eu observo. Separou, acabou a paternidade. É uma coisa assim que estou pagando pensão, basta. Tem essa questão, que também é uma questão que afeta bastante a gente, porque quando nós temos a oportunidade do homem aceitar o convite, é como se a gente colocasse luz na situação, né? Colocar luz é o seguinte, mostrar a criança, porque, por um lado, eles estão nesse debate entre eles, nessa disputa, essa guerra, né? Estão totalmente alheios ali àquela questão emocional da criança, de afeto e tudo tal. Então, a gente traz essa luz para que a criança também seja vista e que ela tenha a oportunidade de ter convivência com o pai, com a mãe. Entendeu? Porque é muito importante, porque pensando futuramente, né, a gente acaba quebrando um ciclo, né? Porque essa criança tendo esse rompimento, a gente sabe que são danos assim irreparáveis e lá na frente isso vai refletir de alguma maneira. Então a gente convida a olhar, né? Porque tipo assim, eu acho que tem muito essa questão, Renita, tipo assim, que ele acha que está pagando a pensão de alimentos para a mulher, né? Que ele está... a criança, ele vê não como... pensa que é para o filho. A visita. Então, eu não gosto nem de usar, assim, seus dias de visita. Eu não gosto nem de usar esse termo. Quais são os seus dias de convivência com o seu filho? Eu gosto de usar esse termo, porque fica muito distante a gente usar o termo visita, né? Distancia ainda mais esse vínculo pai e filho. E também trazer essa segurança para a mãe nessa convivência também, para ela ficar segura, né? Que
às vezes apresenta assim, olha, ele é agressor, né? Mas, por um outro lado, ele é pai da criança. Então, vamos ver como a gente pode trabalhar isso. Mas tudo é questão do casal que vai decidir como que será. A única coisa que a gente faz é facilitar essas estratégias, convidar a olhar a isso, Sim, que eu acho muito importante. sim, cada um vai se adequar, né, Ju, Sim, à sua própria realidade. exato, Mas respeitando isso também, né? eu vejo que a ausência paterna é uma questão muito importante na formação do próprio adulto, do filho, Sim, né? Essa imaturidade masculina, ela é passada para a criança de uma forma inconsciente, que a criança normalmente repete essa ausência de responsabilidade para a vida adulta. É muito comum isso acontecer. A falta do afeto, né, paterno traz uma sequela, sem dúvida alguma. Né? Isso, tanto é que a própria justiça teve que criar a figura do abandono afetivo, uma indenização por abandono afetivo. Quando a justiça precisa criar regras, é porque o povo está sem consciência, isso é básico. Não pois se é. tem uma consciência de paternidade, tanto que há necessidade do Estado intervir para cumprir uma coisa que seria natural, paternidade. Sim, você sabe, Né? Rubisa, que você trouxe essa questão agora, esse assunto, e me fez muito, assim, uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, às vezes eu fico aqui na minha cabeça, né? O quanto que a gente, assim, chegamos num tempo em que a gente terceiriza as questões da nossa vida pessoal. E quando a gente faz esse movimento de terceirizar, são pessoas que não estão em contato com a nossa realidade e as nossas necessidades. Você entendeu? Então, vem muito essa questão desse rompimento, tá? E essa paternidade que é imposta através de pensão. Então, a minha pergunta é essa questão que faz ele também se desprender um pouco? Eu já pago a pensão, então minha paternidade está ali, comprovada. E onde fica a criança? Onde fica o vínculo, né? Onde fica o O afeto? afeto, Onde fica os o afeto? cuidados com esse menino. Né? Não tem, não existe. Porque ele está sendo. Não existe, mas é próprio do homem da nossa época. Na Sim, verdade, é muito sociocultural. Né? Nós ainda estamos no patriarcado que confunde o patriarca. Né? Confunde pensando que é aquele homem que tem que ser o provedor, que terá direito de ser o patriarca. sim. É tão nítido, né? E se ele não Mas há pode essa ser, então não confusão. tem nada, né? É essa a questão. Se não pode pagar a pensão, então também não vou ter nada. É sobre isso. Né? Fica relacionada à questão financeira. Mas quando você fala com os homens, quando você escuta, você consegue perceber o que move esse tipo de atitude? Tá. Vai muito uma questão entre essa dualidade mesmo. Dualidade, nossa rivalidade, perdão, falar. Essa rivalidade desse rompimento do relacionamento, né? E onde ele se vê deslocado, totalmente deslocado. Então, das duas, uma. Ou ele vai fazer questão de ter bastante visitas, né? De causar esse desconforto, né? Ou ele vai fazer questão de ser ausente. Então tem essas duas questões bem gritantes, sabe? Não dá, ela impede a visita, mas também não tem um respeito com o espaço, com o horário, com rotinas. Então, assim, tem questões assim que até você organizar tudo para que os dois sejam beneficiados e, em contrapartida, a criança ser olhada e cuidada. Tá? Então, até a gente chegar nesse ponto, a gente vai ouvindo muitas necessidades. E as necessidades que eu vejo gritante no homem é a escuta. Ele não tem um lugar de escuta. E ele precisa desse lugar. Nunca teve. Nunca teve, na verdade, né? E às vezes nem sabe falar sobre ele.
sobre, sabe? Fica essa Mas questão do outro, o outro sempre, o outro. sei, ele não sabe falar sobre ele mesmo, é isso? Isso, tem muito essa questão. Tem dificuldade de acessar os sentimentos para poder manifestar verbalmente o que sente. Aí, quando conseguimos adentrar esse território que, olha, sabe, desbravando assim mesmo, Imagino. assim, nós ficamos emocionadas junto com ele, tá? Não vou negar, porque dá uma emoção muito grande em ver que ele conseguiu abrir para que a gente pudesse, de alguma maneira, apoiá-lo. Né? E esse apoio que eu falo é um apoio emocional dentro das necessidades dele, né? Porque a gente pensa muito nessa possibilidade, mantendo a mulher em segurança, porque apoiar esse homem dentro dessa fragilidade dele é manter a mulher segura, você entendeu? Que ele não vai ter aquele acesso, aquela explosão de raiva. Então eu acho muito importante esse trabalho, de levar também o agressor para este lugar, para esse campo neutro, onde ele possa externar as suas dificuldades. Sim. A questão do agressor já é um pouco mais complicada, né? Já é uma patologia social, já é todo um lugar diferente. Mas, por exemplo, quando você trabalha, você faz parte daquele movimento Terapretas, sim. que eu acho lindo, né? Sim. Terapia também é uma escuta, né? É uma escuta. Você acha que tem diferença nas classes sociais, nas raças, assim? Por exemplo, a população negra você vê mais isso? Tem. Pela própria condição socioeconômica? O que você observou? Tem muita diferença, sim. E eu posso te falar que em um círculo feito, né, nas comunidades é totalmente diferente de um círculo. Vai ficar um pouquinho de barulho agora. Eu moro num lugar muito movimentado. Eu acho que vai ficar 10 minutinhos só. Que passa, não sei se tem por aí, aqui tem trenzinho. E ele passa nesse horário. Tudo bem. E, assim, lá na Terapretas, nós fazemos um trabalho de acolhimento todas as segundas-feiras para mulheres, nas terças para homens. E é presencial? Não, online. Online. Nas terças-feiras para homens e nas quartas para trans. Tá? Então, sim, tem toda essa dinâmica. E lá, assim, o que eu vejo? É bem gritante essas questões cotidianas, né? Desse senso de luto o tempo todo, né? De estar exausta, estar cansada, estar esgotada. E quanto que as pessoas hoje em dia estão sendo diagnosticadas, mas estão sendo descartado totalmente a vivência dela, né? Os traumas, tudo tal. Então, assim, padronizado. Padronizado. Né? Medicamentos, por exemplo, tudo padronizado, sem olhar. Isso. Então, assim, é um número considerável que preocupa bastante, sabe, Anisa? Mas só que é um trabalho muito lindo, faz diferença, né? As próprias assistidas, as próprias pacientes, elas fazem um relato da transformação da vida delas e assim, e é um espaço aberto em que elas contam a história e todas as outras participam como ouvintes e depois a gente entra, né, como é um estágio que eu estou fazendo, e a gente entra para fazer o acolhimento daquela mulher. Sabe? Então... Nossa, eu adoro esses projetos. O que seria de nós sem esses projetos? Exatamente. E é gratuito, né? Principalmente do Estado. E é gratuito também, muito bom. Então, assim, o pessoal da classe social baixa, né? As pessoas de comunidades, elas têm oportunidade, têm acesso de ter uma terapia, né? De psicanálise ali. Então, assim, é muito lindo. Eu não tenho como colocar uma dimensão nesse trabalho, que é emocionante demais. E também é legal que tem um dos homens também. Eu acho muito legal também que tenha. E para o público trans também, que é um lugar que a gente sabe que é bem complicado, né? Esses dilemas. É bem complicado, porque não tem opções, né? Não tem opção de terapia, assim. Normalmente, eu nunca vi aqui em Ribeirão, por exemplo, nós não temos nenhum projeto social, né? Que acolha.
né? E a cada dia as pessoas precisam mais de terapia. Terapia é básico, né? Porque é a única forma de acessar. É a única forma de acessar a si mesmo. Sim. Não tem, né? Uma das coisas que eu observo, até pela psicologia analítica, eu observo que a ausência paterna gera uma dificuldade nos relacionamentos, sabe? As pessoas sempre têm muita insegurança, porque ela não tem aquela imagem de casal solidificado. A ausência paterna não significa casamento, a ausência paterna é a figura paterna mesmo. Sim. E quando chega em terapia e não existe, precisa ser ressignificada. Porque a pessoa com aquela imaturidade, que no meio da psicologia junguiana a gente chama de puer, de pueril, é o pur a eternio, quer dizer, o menino eterno. Tem dificuldade em assumir a vida adulta, tem dificuldade em assumir as responsabilidades e, consequentemente, não vai assumir responsabilidade paterna. Porque ele é o filho. Eterno. Ele toma sempre a posição do filho. Então, é aquele marido que a mulher tem que cuidar, né? Que a mulher tem que orientar. Essa figura masculina, ela é muito presente no nosso dia a dia. E nós, mulheres, ainda reproduzimos isso. Sim. Aquele homem que não sabe cuidar. Tira. Porque é cuidado. Tira muito esse senso, não é? Né? Essa questão dele ter contato com esse cuidado. Ele, de alguma maneira, ele vai aprender assim, a cuidar. E fica muito essa condição de que não é o correto, né? A mulher tem muito esse lugar. Não é a maneira correta, né? A maneira correta é essa, então você não sabe cuidar. Então vai excluindo cada vez mais essa imagem de pai. E eu acho que vai intensificando, Renisa, essa questão do vai, porque ele vai se colocando no lugar de filho. E quando isso é reproduzido de geração em geração, entende? Se torna um círculo vicioso. Porque inconscientemente há essa reprodução, porque vamos pensar num arquétipo, né? No arquétipo do menino eterno. Ele tem apego à infância, porque ele sabe que a vida adulta é pesada. Então ele quer voltar àquela condição. Só que isso é uma questão inconsciente. As características que vai representar esse puer, esse homem imaturo na paternidade, é simplesmente se ausentar afetivamente, né? É aquele que pode até ser o provedor. Pode até ser o provedor, mas ele não vai conseguir assumir um papel definido como pai. Sim. E depois, provavelmente, na próxima geração, isso vai se repetir. E existem outras características, por exemplo. Às vezes ele ausenta, às vezes ele ataca os filhos. Às vezes essa condição de imaturidade pode fazer com que ele se torne reativo àquela condição, porque ele não consegue lidar, ele não tem maturidade emocional para lidar com tudo que aquele filho pede. Então, como reação àquele pedido, ele se torna agressivo com o próprio filho. Aí a mãe intervém e afasta o filho. Cada vez mais. Olhar para o filho seria se deparar com o futuro? Ele ser obrigado a olhar para o futuro? E isso desloca bastante, né? Porque se o homem tem essa questão da imaturidade e olhar para aquela criança e ela representar uma responsabilidade, um futuro, desloca. Então, a questão aqui é qual que é o movimento que estamos fazendo ao longo desses anos que afasta cada vez mais esse homem desse papel. Né? Porque sim, a gente vê bastante homem. Que nós desconstruímos o papel, mas não ajudamos a construir outro. Sim. Né? Então desmoronou aquela figura paterna que existia, aquela representatividade que tínhamos, né? Embora ela seja uma figura do patriarcado, era um homem inacessível, sem sensibilidade, mas que era provedor, responsável, mas era possessivo, autoritário. Sim. Aí foi por água abaixo.
É complicado. Né? Mas o que seria, o que você pensa que seria um homem considerado um homem que seja capaz de assumir sua paternidade? Passa por onde? Passa pelo fato da gente conseguir aceitar que ele também vai errar. Sabe? E não ficar esperando a perfeição, né? Não criar aquela expectativa de perfeição. Porque a maternagem é nossa. A questão maternal é nossa. Não é deles, né? Eles têm o carinho, o afeto da maneira deles. Então, a gente querer medir isso vai distanciar cada vez mais esse homem dos filhos, né? Desse olhar do que é família. Porque até então ele olha a família como um conjunto, né? Pai, mãe, filhos. E se não pode ter uma convivência de relacionamento, a gente já conversa bastante, é rompido tudo isso. Então, se eu não posso ser marido, então eu não vou poder ser pai. Eu não vou ser pai. Tem, né? É muito inconsciente isso. Mas como assim? Né? E tem aquela questão, tipo assim, que ele não sabe lidar com essas demandas da criança. Mas não sabe porque nós tiramos isso também. Ficamos com aquela questão heroína, né? Eu tenho alguns filmes que eu assistia que eu achava lindo quando eu não tinha essa consciência, né? Que era aquela mulher naquela correria, trabalho, chegava em casa, achava lindo aquilo. Não, peraí. Chega, gente. Tiraram nós. Chega. Tipo tiraram assim, nós daquele lugar da casa para nos dar duas jornadas. Duas, 3 jornadas, vamos combinar, né? 2, 3 jornadas. Porque E nós vamos lá e ainda pegamos o papel da paternidade e agregamos. Poxa. Em uma conversa assim que eu tive, né, uma conversa até consciente, né, até meio que pessoal e do filho mais velho, que ele falou assim, essa questão paterna nunca me fez falta. A senhora é completa, assim, sabe? Aí eu levei ele para pensar sobre isso, né? Não, fez sim. Não, mas você sempre estava lá nos jogos de futebol, da escola, tudo. Mas eu trabalhava dobrado. Você teve a minha ausência, né? Eu não consegui maternar o suficiente, não é fácil, né? E também não teve esse afeto paterno também, que é muito importante. Então, quando a gente assume um papel dos dois, quem perde é o filho. Exato. Quem perde é a criança. Quem perde é o filho. Né? Eu vejo muito por aí, quem perde é a criança. E o olhar para essa questão dessa maturidade. Então, o quanto... Não estou falando que nós temos culpa, não é isso. Mas a responsabilidade de olhar para isso também. Ver o nosso papel. Sim. E, de certa forma, apresentar esse novo lugar para o pai. Né? Cabe a nós, mulheres, também construir essa nova imagem de homem que queremos. Porque estamos insatisfeitas, porque a paternidade, ela não é só biológica, né? Para os homens, ela está muito biológica ainda. A paternagem não vem naturalmente como vem a maternidade. Né? A maternidade nos faz. A maternagem é uma coisa muito mais natural do que a paternagem. Né? Sim. Não é um afeto tão natural, talvez. Talvez precise ser realmente construído esse afeto. Pelo menos cutucado, ligado, lembrado. Né? Nem que seja o tempo todo. Né? Porque... Nem que seja o tempo todo. Porque é uma cultura. E para a gente modificar uma cultura leva-se anos. Mas só que se a gente não estiver disposta a assumir essa responsabilidade, né, que seja aí para as gerações futuras, ou seja, até mesmo para os nossos filhos, eu não sei em qual momento que isso vai cessar. Porque é gritante o que a gente está vivenciando hoje em relação a essa violência, né, doméstica. E quando a gente fala da violência doméstica, não é só a violência contra a mulher.
É o que Sim. vai também acrescentando a criança, vai também a gente descobrindo esses papéis fundamentais. Qual é o seu papel nesse contexto, E nessa repetindo e história? criando pequenos agressores. Isso, exatamente. Então, se cada um olhar o papel que está desempenhando dentro desse clã, que assim eu digo, eu acho que a Sim. gente consegue fazer algumas transformações. Porque é muito inconsciente. É um movimento que acaba gerando outro. Aí vem a reação, aí vem outra reação e a gente está vivenciando esse caos todo, né? Disparado aí nessa violência. Sim. Então é Sim. importante E olhar. essa. Vamos dizer, por exemplo, que a gente percebe, é meio até, né, pejorativo, mas a gente percebe na função paterna não só um apego a uma infantilidade, como uma ausência de inteligência emocional, a Muito, dificuldade de lidar com as emoções. Aí ele se torna totalmente refém dos mecanismos de defesa, se torna um homem reativo. Toda exata, vez que você falar, precisa isso, precisa aquilo, olha seu filho, cuida dele, ele vai estar reativo exata. a uma situação que ele não consegue lidar. Não, a inteligência emocional ela é fundamental e, e é muito E ela pode ser desenvolvida, né? forte, Pode ser construída nesse novo claro. papel de pai. Quando você traz essas perguntas fundamentais, qual é o sentimento que está vivo em você hoje, que você convida a pessoa para perceber isso, né? É Hum, um convite. Perceba o que está vivo em você, o que, que você sentiu. Eu acho que a gente hum, vive um mundo que as pessoas estão um pouco analfabetas de emoções. E de emoções, então. quando você apresenta a lista de sentimentos Hum, e emoções, a gente só tem acesso ao necessidades, aquela básico, né? da comunicação não violenta. Sim, e assim, necessidades, qual que é a sua necessidade? A pessoa não tem acesso a isso. E quando você convida ela a investigar isso dentro dela, tira Hum, um pouco o hum, peso que ela coloca de responsabilizar o outro pelo que ela sente. Tem muito isso, né? Eu sou responsável pelas minhas emoções, meus sentimentos, sim. né? Então, quando ela tem acesso de saber qual que está vivo ali nela naquele momento, é capaz assim Hum, dela se olhar e olhar para o outro de outra maneira, que é muito digno isso sim. também, né? É Poxa, digno e bonito isso, né? muito, Se consegue essa transformação. sim, mas é um convite. O que você ouve no dia a dia? O que você ouve? Qual a argumentação mais comum que o homem, quando ele se toca de que ele é um pai ausente? Ainda a gente está no movimento de que a culpa é a mulher, que não permite, que não abre Ah, é acesso. muito difícil puxar a É. responsabilidade pelos sentimentos, Então é uma pelos construção, acontecimentos. é uma construção. Hum, Tem essa questão, né, que a mulher ela habita um lugar de medo, de receio. E como toda sei. pele, eu vou falar até desse mundo, né, animal, ela quer proteger a cria, né? Ela quer proteger Sim, os é filhos, é instintivo. instinto. Então vem esse lugar da dificuldade. Então até que a gente vai fazendo esse movimento que ela consegue e abrindo e percebendo que isso é um conjunto, que os dois podem fazer isso sem estarem juntos e que ela também precisa desse momento dela, do descanso dela, que ele também precisa desse momento com os filhos, de contato com os filhos e que os filhos também precisam desses dois movimentos. Aí as coisas fluem. Sim, Mas só que até chegar neste sim. lugar, a gente tem que ir com muito É um processo. cuidado, exatamente. Hum, E investigando as necessidades, convidando a falar sobre essas necessidades, sobre esses sentimentos. Então, assim, é uma construção muito, muito bonita. É Embora a transformador. gente perceba que ainda está longe, né? Longe, assim, que a gente gostaria que fosse um processo mais rápido. Poxa, esse processo, eu vou te falar, quando teve momentos em que eu trabalhei na escola, no Fundamental 1.
Sei. levando essa questão de Ah, sentimentos e emoções, né? Através do mindfulness. Eu percebo o quanto que é transformador as crianças terem contato com isso. E outra, fiz círculo com crianças. Ninguém dá nada para isso. sei. Gente, foi um dos círculos Ah, assim mais emocionantes que eu tive oportunidade de sentar e fazer. Eles também olha só. precisam ser ouvidos. E nessa história aí que a gente está falando É, dessa violência, dessa disputa, eles nunca são. olha só. Eles nunca são. Então, é chamar essa responsabilidade para essa maturidade masculina, né? E chamar essa. É um convite, né? Convidar a mulher também para olhar esse papel dela, o que ela pode fazer para construir aí algo novo, porque Principalmente em relação à educação dos filhos, né? Eu sempre que eu vejo estarrecida essa abusividade nos relacionamentos, a violência, o agressor e tudo, eu penso, nós não paramos de produzir pequenos não, agressores. Nós continuamos da mesma forma, né, protegendo as crianças para que elas permaneçam crianças, e a mulher, mais cedo ou mais tarde, vai se posicionar diante disso, mas o homem pode ficar sim, nesse lugar construído pela própria mãe, né, que vai, do príncipezinho, da criança divina, e vai o se arquétipo da tornar, criança divina, a gente por fala. mais que eles não É, gostem dessa palavra, mas essa violência toda é uma fragilidade. Então, estamos é uma construindo fragilidade. homens mais frágeis ainda, né? Que tem essa Sim, fragilidade é a violência, é não ter essa força emocional, né? Esse contato emocional, é. essa clareza de entender o comportamento, o que está afetando, o que não está. Então, essa primeira questão da inteligência emocional acontece com ele, Hum, né? sim. Com ele. Ele precisa se conhecer, ele precisa entender o que se passa com ele. Para a gente ir trabalhando as outras camadas até chegar no relacionamento, é um caminho que tem que ser feito. Porque como você convida um homem para olhar para a família se ele não consegue olhar o próprio comportamento? Então, eu acho que até mais Uma uma das questões pergunta para você do que uma resposta. Então, eu quero uma luz analítica aqui. Uma das questões que mais me chama a atenção da justiça restaurativa é isso, você aplica em você primeiro, para depois conseguir alcançar o outro. É um processo de autoconhecimento, Sim, que sem o processo de autoconhecimento não tem efetividade com o outro, não tem um né? cuidado, né, com o É, outro, não tem. é um cuidado. É. E eu vi quando eu estudei a justiça restaurativa, que em vários países isso já é uma prática. Nova Zelândia, Austrália, é uma prática real, né? Dentro da comunidade, dentro da justiça. É interessante que isso tem possibilidade. Isso existe, Sim, você sabe, tem existe, uma né? história da Nova Zelândia que eu acho que teve Ah, um acontecimento lá que aponta muito como que a justiça restaurativa é eficaz, né? Ela é transformadora, que é da ah, comunidade. E não sei, acho que ah, aconteceu faz muito tempo que tinha acontecido um assassinato lá e não precisou muito para que toda a comunidade se conscientizasse que tinha que entregar a arma. Não precisou de um hum, chamado, né? Não precisou de uma sei, autoridade, precisou de um ato e toda a comunidade se responsabilizar pelo acontecido e entregar a sua arma. Você sim, entendeu? É um movimento que sim, chama esse senso de comunidade. Até que ponto eu sim. sou responsável? Porque quando a gente tem a oportunidade, a gente chama a rede de apoio também. E a rede de apoio Sim. são os pais desse agressor, é a família dele. Então, até que ponto pode apoiar ele nisso, né? Nessa transformação, né? Nessa trajetória. É. Então, isso é bonito e a gente precisa de alcançar cada vez mais esse campo, expandir cada vez mais para que isso chegue em vários lugares, né? Que a gente consiga atingir mais famílias, que a gente consiga trazer essa consciência mais e mais. Porque quando eu fui convidada a fazer
esse trabalho dentro da comunidade era sobre isso que eu gostaria de trabalhar, você entendeu? Essa questão da pessoa conseguir contar a sua própria história, dela se conhecer e se reconhecer dentro da própria história. Você não tem ideia. E dentro da própria comunidade, né? Aí a comunidade pode ser uma rede de apoio. Sim, porque quando você está ali no círculo, que uma conta a sua história, né? Você faz a rodada ali de perguntas e ela conta um lugar dela que os demais desconhecem. E é um convite para que eles olhem ela diferente. Sabe? Que elas olhem, poxa, caramba, eu não sabia disso, sabe? Então tem essa questão, então é convidado e envolvido ali para tomar esse senso de comunidade mesmo, de cuidado um com o outro, de saber que aquela mulher que está ali, ela pode passar uma imagem, né, de uma mulher assim forte e tal, mas por trás dessa força toda tem uma história. Né? Então esse é o convite que a justiça restaurativa faz. É você olhar a humanidade. Contar a sua própria história para ter um outro olhar. Acessar a humanidade, né, da pessoa. Tipo assim, essa humanidade compartilhada. Porque se eu também tenho medo, você também tem medo. Então vamos contar sobre os nossos medos aqui, sobre as nossas alegrias, sobre os nossos desejos. Então, Nossa, quanto isso seria útil, né, se fosse efetivo. Mas um dia vai ser. Um dia vai ser. Sonho. Eu penso que um dia vai ser. É um sonho. Vamos ter esperança. É um sonho. Né? Vamos ter esperança. Porque essa questão da rede de apoio é uma coisa muito importante, inclusive, para exercer a paternidade. Sim. Né? Se naquela paternagem ele tiver uma rede de apoio, de alguma forma, seja do núcleo de origem, pais, né? Ou seja, da nova família, a rede de apoio ela é fundamental para socorrer tanto as mulheres em situação de violência, como os pais totalmente desconectados da paternagem. Né? Eu acho que precisa de ajuda mesmo, sozinho eles não vão conseguir. Não. É muito difícil, né? É um caminho assim, se não tiver uma rede, corre-se o risco de desistir no meio do caminho, porque não é fácil você acessar lugares desconhecidos, né, e dolorosos, né, porque a partir do momento que você vai contando histórias, você vai acessando esses lugares, né, vai colocando luz ali. E quando tem a oportunidade de trazer a família também, poxa, isso é um sonho, porque dá a mão mesmo geralmente, sei. Geralmente, que tipo de rede de apoio tem essas mulheres? Vocês têm que ajudar a construir? Porque existe muitas que não têm nada, né? Tanto é que vivem nessa situação de agressão durante muito tempo. Sim, tem muitas. No Estado não tem uma rede de apoio que possa suprir essa rede particular, né? Não. Nem aqui em Ribeirão. Uma vez eu ouvi falar que aqui em Ribeirão não tem nenhuma casa de acolhimento de mulheres. Tem só mulheres de risco de morte, né? Risco de vida. 10 vagas. 10 vagas. Há de se pensar muito dessa construção, né? E é uma conversa que a gente penetra bastante, fala bastante sobre isso. Que sonho seria, porque a gente trabalha e, de alguma maneira, a gente vai relembrando ela quem seria a rede de apoio, pessoas fundamentais para se criar a rede. Porque a primeira questão que acontece na violência doméstica é ela ser retirada totalmente da rede de apoio dela, de familiares, né, de amigos. O próprio agressor retira, né? O próprio agressor faz esse movimento. Então, reativar essa rede é o primeiro passo, que é fundamental para dar esse amparo, para dar esse apoio. Então, em relação aos homens, a gente faz um convite. Então, assim, para que eles vá, para que a gente converse um pouco. Então, ainda igual você falou aqui agora, é um sonho bem distante, né? Tem uns ou outros mas que estão abertos. Está bem aberto ainda. Acho que cansou. Tem muitos homens que eu percebo que já cansaram. Percebe que já não dá mais para ver desse jeito, então acaba
se permitindo, Sim. né? Sim. Percebe esse Porque isso cansaço. é causa de dor. Sim, É causa de dor. sim, Nenhum ser humano quer viver longe das questões humanas, né? Mais humanitárias, das questões humanitárias. Afeto, carinho ali, responsabilidade por uma criança. Tudo isso tem o calor do amor, né? sim. Quem não quer? Os impedimentos ainda são muito inconscientes, porque de verdade eu acho que há uma predisposição natural de amor. Só precisa ser lembrada, Sim, sim. Quando você né? abre esse espaço, né, dentro dele, ou ele mesmo abre, né? Porque para acontecer esse Hum, movimento, a pessoa tem que abrir, ela tem que dar uma permissão para que olhe de outro ângulo. É como se você conseguisse repouso no caos, né? Aí você vai vendo esse caos sim. passando, né? Falando dessa visão masculina, e perceber que ele Hum, precisa desse lugar em que ele vai falar sobre ele. E vai falar de sim, uma maneira segura, mas também né? Sem de uma julgamento. maneira segura, ele vai sentir a vontade para poder falar de seus sentimentos. Sim, muito bom esses círculos. Esses círculos vão mudar muita coisa, eu tenho certeza. Ah, Eu tenho fé que também esses tem círculos vão bastante. crescer dentro das comunidades, Sim. Que, né? olha, Porque esses círculos podem ser usados dentro das empresas, nas escolas, nas questões de conflitos, sim, né? Nas questões familiares, dentro das famílias, assim que, pô, aprendida ali, né? Você como facilitadora, você sentiu dificuldade com aquelas pessoas, por exemplo, deve ser muito difícil, eu percebi, eu não cheguei a fazer círculos, mas participei de círculos, né? Mas você, como coordenadora, facilitadora ali, qual que é a maior dificuldade? olha, vou te falar uma coisa. A maior dificuldade quando, assim, de conflitos é muito difícil, né? Você, o Sei, tempo todo você tem que buscar o olhar para os valores que foram apresentados ali e a dinâmica é para falar sobre si. E o ser humano, ele sei. está muito acostumado a falar sobre o outro. Tudo tem relação ao outro. Então, o tempo todo você tem que buscar de volta, né, esse falar sobre si, sobre as suas questões, sobre as suas dificuldades. Certo. É um movimento. Então, tem quem esteja disposto a essa escuta e tem quem não Hum, esteja. Não, eu não quero estar nesse lugar, eu não quero ouvir sobre isso, né? Então, até que a sei. gente consiga sentar todos em um círculo, é um trabalho que é feito individual. A levar todo mundo para o círculo, O assim, trabalho é feito separadamente, individual, para depois ir para o círculo, né? não são todos os casos, né, inserido dentro da Sei. violência doméstica que a gente tem a oportunidade de estar sentado todos em círculo. Mas esse trabalho de apoio é Uhum. feito paralelamente. É feito essa Isso é questão, esse muito. olhar, esses combinados, né? Quando se tem uma consciência que não dá, deu. Se não der, cada um segue a sua vida da melhor maneira, né? Então isso é Sei. gratificante também, muito gratificante. É tudo uma conscientização, né? Sim, Tudo é uma questão de estar consciente de outra função, outro papel, né? E isso está ligando muito com a imagem, né? Porque a gente tem a imagem, um casal, por exemplo, como você disse, o casal te encontrou e falou: Nossa, eu mudei a imagem do meu marido que eu tinha do meu marido. sim, foi. Vê, Assim, né? Quando estamos muito próximos, não vemos. não. E assim, é uma pessoa assim que não, onde ela encontra, ela fala que quero mais, porque foi uma coisa totalmente voluntária. Eu falei assim, quero fazer um círculo de casais, convidei casais amigos. E eu Ah, quis levar, porque você escolhe os temas, né? Então eu quero explorar a infância desse povo. Então você explora a infância, ah, e aí a ah, pessoa que
viveu anos ali com a outra, não tem noção do que ela passou na infância, porque não é conversado sobre isso. E quando a pessoa traz essa história, ela fala, bom, agora eu entendi tudo. Aí elas vão para outro lugar no relacionamento, né? Ela fala Sei. muito assim, eu fui para outro lugar. Eu e meu marido, assim, a gente conseguiu construir outro lugar, porque a partir daquele círculo eu comecei a ver ele de outra maneira. Olha que coisa mais linda, né? Que convite. Você É, olhar o outro, é, né? E também se ver. Isso que é muito é. importante. Você se encontra nas histórias também. Uma moça uma vez escreveu Sim, uma... e vai ressignificando, né, o seu olhar. Às vezes aquela mágoa é ressignificada e você constrói uma outra imagem que supre até um trauma, um complexo que você tinha. É muito interessante. E a justiça restaurativa tem crescido muito. Desde que eu fiz o curso, depois outro dia eu vi aquele já 19ª conferência Nossa, teve, né, esse ano. está Eu crescendo. ouvi, Tem eu uma... liguei, eu vi, nossa, como tem Tem, crescido, vários juízes, né, envolvidos. Então, tem possibilidades aí de novidades da agora para frente, se tem, Deus tem. Tem quiser. bastante pessoas comprometidas, né? Comprometidos com o processo, Porque né? Até de conscientização dessa paternidade tem havido essas discussões, tem começado essas discussões da paternidade, então quando você vê né? a Porque pontinha até já então já dá, já até então, criar filhos é da mãe. Por exemplo, às vezes quando a minha mãe falava, ouvia minha mãe, as pessoas aí da geração da minha mãe, filho é para mãe, quem vai criar é a mãe, não importa o pai, filho é da mãe. Porque quer dizer, a responsabilidade de todos os cuidados, de toda a orientação, de toda a construção daquela criança é da mãe. Olha que coisa, sendo que existe um pai, né? E antes, há alguns anos atrás, esse pai, pelo menos, transferia o ofício, né? Se era pedreiro, o filho era pedreiro, se era mecânico, o filho era mecânico. Hoje está tão desconectado, até pela própria vida que temos hoje, né? As mídias e tudo, as informações, que o filho nega a profissão do pai. sim, Entende? E o pai não consegue acessar o que o filho quer. Aí há mais um distanciamento, totalmente desconectado né? de tudo, né? Totalmente desconectado. Tem essa ausência marcante e também essa exclusão, né? Que às vezes Exclusão. é um movimento muito inconsciente que a mulher faz, né? De excluir. Então deixa aqui eu Antes de tudo, a gente resolvo tem que observar a gente, né? também. Olhar É melhor como que está acontecendo essa exclusão, né? Por que que esse pai não pode participar, participar. né? Sim. Construir Ju, juntos você e... acredita que a nossa hora está acabando? Ah, Ah, não, é muito rápido. Tem que inventar umas lives mais longas, para a gente dar mais sim, tempo de conversar, é muito gostoso, né? né? E é um assunto assim que a É gente... muito gostoso. É um assunto muito bom e muito útil. Sim, é o nosso dia a dia, é muito cotidiano, são os dilemas, são os enfrentamentos, então eu acho que já está na hora da gente colocar bastante luz aí nesse tema, não para poder ficar falando e julgando esse lugar Não é desse uma questão homem, de não é o julgamento, julgamento, é trazer luz, assim, essa é de consciência de acolhimento. acolhê-lo. E aí, o que está acontecendo que ele não pode ser acolhido também? Então vamos lá, né? Vamos É escutar esse verdade. homem, isso é muito importante, essa Sim, escuta, escutar. isso é muito importante, sem dúvida. Ô, Ju, mas muito Eu que obrigada, viu, pela sua agradeço, participação. obrigada E mesmo, eu vou te chamar outras vezes sobre outros temas, nós vamos continuar conversando, tá joia. né? Coisa boa tem que ser divulgada, Bora lá. né? Gratidão, Um viu, querido? trabalho tão bonito tem que ser divulgado e que essa rede de apoio da comunidade cada dia cresça mais. Ah, Isso que eu tenho esperança, tomara. né? Assim seja. Tá? Gratidão, Assim seja, é querida. isso mesmo, né? Isso mesmo. Viu? Eu te agradeço, mas eu quero voltar a esses assuntos, talvez assim, sobre o agressor, sobre a vítima, né?
como a gente identificar a vítima que está silenciosa, como a gente pode ajudar. Talvez esse seja o nosso próximo assunto. Tá joia. Gratidão, Tá? minha querida. Então Fiquei tá. lisonjeada. Gratidão, até mais, viu? Tchau. Que bom. Tchau, tchau. Tchau, Ju, até mais. Até. Ah, ele desliga daqui 1 minuto, eu acho. Vamos. E aí foi. Deu 1 hora certinho. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo. Tchau, todo mundo. Obrigado Obrigada. quem escutou, quem participou. E vai estar disponível, viu, Ju? No YouTube. Tá joia. Depois eu mando para você. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Tá, boa Boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.